irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês, fazendo parte desta tropa de elite de Jesus, filhos que estão buscando mais do Senhor nesses dias. E que bom estar aqui. Eu gostaria de falar um pouco, ministrar um pouco sobre o que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, falar um pouco sobre o perdão, sobre perdoar. Eu digo falar um pouco porque a Bíblia traz muitos ensinos, o Senhor Jesus nos trouxe muitos ensinos sobre o perdão e sobre perdoar. Mas, orando e pedindo uma direção do Espírito Santo, eu compartilho aqui com vocês nessa tarde. Então, que nós possamos abrir nossa mente e o nosso coração para ouvir o que o Senhor quer falar para nós. Então, o perdão, ele é uma parte muito central do Evangelho. E, às vezes, é bom nós termos uma lembrança das promessas das promessas surpreendentes, né? Verdadeiramente surpreendentes que Deus dá em relação ao perdão. E por isso nós vamos ler em Salmos sobre como Deus trata nossos pecados, para começar, né? Então, em Salmo 103, nos versículos 10 a 12, diz assim: Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas iniquidades. Porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. E ainda em Salmos 130, versículos 13 e 4, diz: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Teríamos várias referências, né? Outras referências para meditar acerca do perdão que nos é concedido quando nos tornamos filhos de Deus. Por exemplo, também em Atos 3,19, que fala: arrependei-vos, pois, e convertei de forma que seus pecados sejam apagados, para que tempos de refrigério possam vir da presença do Senhor. Quando nós oramos e dizemos assim: Senhor, eu me aproprio do teu perdão, eu me arrependo, pois a tua palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor irá apagá-los, né? Quando nós dizemos: Senhor, eu tomo posse, abro o meu coração e confesso os meus pecados, que sou um pecador, que sou uma pecadora, os nossos pecados, eles são apagados, porque a promessa do Senhor é esta. E é como se ele cancelasse a nossa dívida. Ele cancela a nossa dívida. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós recebemos o perdão. O perdão do Senhor nos é outorgado por meio da obra de Jesus. Todo o Antigo Testamento é como se fosse uma figura da obra de Jesus na cruz. A palavra final de Jesus na cruz foi tetelestai, que quer dizer está pago, está perdoado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como nós recebemos o perdão de nossos pecados, né? Ficou claro aqui nessas referências, fica claro na obra salvadora de Jesus, mas também tem outras, né? Vocês podem buscar outras referências na palavra do Senhor sobre o perdão de Deus dos nossos pecados. Mas assim como fica claro, né, o perdão dos nossos pecados, que Deus nos perdoou,
nós também somos chamados a perdoar, né? Pois podemos ser filhos de Deus e ter que perdoar alguém, alguém que nos rejeitou, ou alguém que nos magoou, né? Fez algo que nos trouxe tristeza, decepção. E aí, ou nós perdoamos, ou nós carregamos a falta de perdão. O perdão, ele é maior que o ódio, ele é maior que o ressentimento, ele cura, ele liberta e ele restaura. Muitas vezes é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Ao orar sobre essa ministração, eu fui muito confrontada e ensinada ainda mais sobre o perdão e de como se faz necessário perdoar genuinamente, assim como o nosso Pai Celeste fez e faz a nós. Porque, irmãos, não tem como nós termos relacionamentos saudáveis sem perdão. Pois muitas vezes as pessoas roubam mais a nossa alegria do que a própria situação. E é por isso que nós vivemos em uma sociedade tão ferida, tão indiferente. Nós temos visto, é bem atual, nação contra nação, reino contra reino, famílias separadas por situações conflitantes, onde a amargura e o ressentimento entram e afligem as pessoas. E esse é o intento de Satanás. Há um inimigo de nossas almas que ele quer ver o quê? Destruição, separação. Mas desde já nós repreendemos nesta tarde toda destruição, toda separação nas famílias, nos nossos lares e daqueles que vão assistir essa ministração, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Muitas vezes, a mágoa ela está presente nas famílias cristãs, na igreja, né? Perdoar outras pessoas pode ser muito difícil, mas Paulo escreveu aos Coríntios sobre perdoar um transgressor em sua comunidade. Paulo os convidou a perdoar, tanto para o bem da pessoa que está sendo perdoada, quanto para o seu próprio benefício. Segunda carta aos Coríntios 2:5 diz: se um de vocês tem causado tristeza, não tenha causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. Então, por meio do Salvador Jesus Cristo, nós podemos perdoar e estender a mão com amor ao próximo. E se não perdoamos os outros, Satanás terá uma certa vantagem sobre nós. Isso é mundo espiritual, né? O perdão é espiritual. Ele afeta as nossas decisões terrenas, mas ele é espiritual. A palavra fala sobre isso. Porque em 2 Coríntios 9:11 diz: eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O perdão, ele também faz parte da batalha espiritual, da luta que vivemos entre a carne e o espírito. Por isso, o perdão, ele tem a ver, sim, com libertação da alma e cura interna. Por isso, receba hoje o perdão do Senhor, confessando a Jesus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E deixe para trás o passado e viva o novo que Deus tem para ti, em nome de Jesus. Porque os verdadeiros discípulos, eles amam perdoar. Eles sabem que a expiação do Salvador abrange todos os pecados e erros que cada um de nós comete. E eles sabem que o preço que ele pagou é um preço que inclui tudo, sem exceções. A, a,
como eu ouvi uma pregação que dizia, as tarifas, as taxas, as comissões e as cobranças espirituais relacionadas aos pecados, erros ou às transgressões estão todas inclusas. Os verdadeiros discípulos, eles são rápidos em perdoar e rápidos em pedir perdão. A nossa dívida, ela foi paga e quitada pelo Senhor. Aleluia, né? Sem perdão, não tem cristianismo. Isso traz glória para o nome de Deus. Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Nós devemos perdoar, pois muitas vezes, como diz o texto, pode ser que alguém tenha motivo de queixa contra nós, pois nós não somos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não casamos com alguém perfeito, nós não frequentamos uma igreja perfeita. A sociedade não é perfeita. Por vezes nós ferimos e somos feridos. Por estas razões, podemos ter queixa uns com os outros. Então nós devemos perdoar também, pois recebemos uma nova vida como eleitos de Deus. Recebemos uma nova mente, nos despojando de toda mágoa, ressentimento, ira, discórdia, buscando, ao invés desses sentimentos, buscando afetos de misericórdia. Nessa nova vida, o perdão está incluído. Muitas vezes, nós temos que agir, seguir, olhar o exemplo, vários exemplos que a Bíblia traz, mas um deles que eu peguei aqui, de como José, bem sabemos, ou se você busque mais sobre a história de José, se quiser saber, né? Ele foi injustiçado pelos irmãos dele, né? Ele foi humilhado e passado 22 anos, os seus irmãos voltaram lá no Egito e ele se revelou a eles, já na condição que ele estava. E diz a Bíblia que José lhes deu a melhor terra. A esses irmãos que humilharam, que, né, os injustiçaram, que fizeram a pior coisa contra ele, ele os acolheu, eles o recebeu e lhes deu a melhor terra. E antes disso, José teve um filho com o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer, eu perdoo. Perdão, ele realmente é uma decisão. Ele não é uma questão de sentimento, de emoção. Foi isso que Jesus fez quando ele estava lá na cruz, sendo humilhado. Tendo ele poder de vingar-se dos seus malfeitores, ele diz a Deus: perdoe eles, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós fomos perdoados. Versículo 13 do livro de Coríntios que nós lemos: assim como o Senhor nos perdoou, perdoai vós. Deus sepultou nossos pecados nas profundezas do mar, porque em Miqueias 7:19 diz: Deus lança nossos pecados na profundeza do mar, ele perdoa e não mais se lembra. Ele não lembra mais. A palavra diz isso. Se a palavra diz, está dito. Então, por que que nós, muitas vezes, ainda cavamos ressentimentos, né? Perdoar alguém não quer dizer, gente, não quer dizer, irmãos, que o pecador não seja responsável por suas ações, certo? Também não quer dizer que nós nos colocaremos novamente em situações nas quais as pessoas vão continuar a nos fazer mal. Nós não estamos falando isso aqui. Mas, em vez disso,
Perdoar os outros significa não cultivar ressentimentos nem raiva em relação a quem nos ofendeu ou nos fez muito mal, mas tratá-los com amor cristão, o que afetará no nosso próprio progresso espiritual e também vai nos desembaraçar, vai nos deixar diferentes de se continuarmos carregando um peso por falta de perdão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se vocês estão com dificuldades de encontrar forças para perdoar, não pensem no que as outras pessoas fizeram a vocês, mas vamos pensar no que o Salvador fez por nós. E nós vamos encontrar paz nas bênçãos redentoras de sua obra salvadora. E nesse dia, o Espírito Santo nos encoraja a perdoar a quem for necessário. Pode ser agora mesmo, neste momento que você está nesta sala, ouvindo essa ministração, ou após esta sala, quando você estiver ouvindo esta ministração, o Espírito Santo certamente está te trazendo à memória alguém, alguma situação que você precisa se ver livre, liberar perdão para essa pessoa. E às vezes parece, mas foi só uma palavra, mas foi só um sentimento ali, já passou. Será? Não deixe isso se tornar maior. Ou, mas isso foi muito sério, foi muito grave. Peça força ao Senhor para perdoar. Com o perdão que o Senhor nos ensinou, né, a fazer e sejamos livres de tudo que nos impediu o nosso progresso e avanço na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Sim, pois o acúmulo de ressentimentos, mágoas e amarguras traz danos à nossa saúde física e mental. Isso não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando. Isso é comprovado por pesquisas clínicas em todo o mundo, que nutrir sentimentos ruins devasta a nossa saúde física e mental. E certamente afeta a nossa vida espiritual. Se uma aliança foi quebrada, se um casamento foi rompido, se um filho se rebelou, se uma pessoa te ofendeu, se te deixaram para trás, peça ao Todo-Poderoso que te dê forças para perdoar, assim como gratuitamente Ele nos perdoou. Aleluia. Amém. Glória seja dada somente ao Senhor. Amém. Obrigada, irmãos.